Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, está começando mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast, episódio 208, seu podcast a respeito do Pittsburgh Steelers aqui no Brasil. Meu nome é Ricardo Rezende e eu serei o host hoje. Não teremos a nossa tradicional voz aveludada do Danilo comandando este programa e, como ele mesmo gosta de falar, é claro que eu não estou sozinho hoje. Comigo aqui, compondo a mesa, temos o grande, o gigante Germano Coutinho. Boa noite, Germano. Tudo bem? Boa noite, Ricardo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos queridíssimos ouvintes. Tudo ótimo, graças a Deus. E estamos aqui de volta, né, para gravar esse podcast. E estou muito feliz de poder participar hoje, já que é um programa que eu particularmente gosto muito do tema. É um tema que eu realmente queria muito fazer e finalmente chegou a hora. Exatamente. E antes de a gente entrar de fato nesse tema, os nossos recados de sempre. Não deixe de acompanhar as redes sociais do Black Yellow Brasil, Twitter, Instagram. Não deixe de conferir onde estamos disponíveis para você nos acompanhar, nos ouvir nas principais plataformas de podcast, no Spotify, Google Podcasts, no iTunes. Sempre deixando aquele recado que, se você tiver qualquer tipo de dificuldade para poder ouvir o podcast do Black Yellow Brasil no iTunes, chama a gente no Twitter, chama a gente no Instagram, manda uma mensagem direta que a gente te orienta da melhor forma possível. A gente tá com um problema ainda para poder atualizar direto no feed do iTunes. A Apple nos ajude, por favor, a poder corrigir isso. A gente tem um paliativo, sei que não é a melhor alternativa, mas caso sinta dificuldade, pode nos chamar nas nossas redes sociais. Além disso, tivemos um episódio, fazemos parte da rede Fambonanet e gravamos um episódio junto com eles, no caso eu e o Danilo, quem você já conhece, junto com o Matheus do 45 Jardas, sobre um pouco mais a respeito do que se espera na temporada do Pittsburgh Steelers, comentando um pouquinho mais a fundo no draft. Então já se encontra disponível no feed do Fambonanet e o link estará disponível na descrição. Como o Germano bem falou, esse episódio eu diria que já passou da hora da gente poder conversar logo na introdução. É um episódio que a gente fala sobre história, que a gente busca explorar um pouco mais a respeito desse lado dos Steelers. E é sempre legal poder conversar a respeito disso. O que vamos falar hoje é, de fato, a respeito da posição, algum palpite, uma posição que se perpetuou, já faz anos que os Steelers têm uma instabilidade, talvez mais do que muita gente imagine, e está passando por uma renovação atualmente. E se você estiver pensando na posição de center, está correto. O Pittsburgh Steelers teve muito base da sua história, muito lembrada de nascer da década de 70, 2 títulos entre 2005 e 2008, muito lembrado pela defesa da equipe. A defesa ditou muito ritmo dela de fato. Jogadores como Joe Green, Jack Lambert, Greg Lloyd, Troy Polamalu, James Harrison, sem dúvidas estão na história dos Steelers. Sem dúvidas são de fato unidades históricas na NFL, não só na equipe. Mas não podemos deixar de citar a posição de center no ataque como uma grande estabilidade e um número de jogadores que o Steelers tem historicamente na posição é algo assim surreal. Tá entre as posições, diria, mais tradicionais na liga. Não digo wide receiver, determinada classe, defesa, determinada classe de draft, coisas nesse sentido, coisas mais jogadas. É uma linha do tempo impressionante que o Pittsburgh Steelers montou a respeito dentro da posição de center. E muita gente lembra geralmente a respeito do Mike Webster como o primeiro grande center do Steelers, mas antes dele é importante citar um outro nome que pode não ter feito parte
dos melhores momentos da história do time. A gente já contou a história do time aqui, que é o Ray Mansfield. Foi center por 12 anos antes da década de 70. Na verdade, ele começou no meio da década de 60 e foi titular na posição de center até 1973. Germano, o que você tem a nos falar a respeito do Ray Mansfield? Exatamente, Ricardo. Muita gente, quando pensa na posição de center dos Steelers, eles pensam logo no Mike Webster como o primeiro grande jogador da posição. E apesar da grandeza do Mike Webster, que a gente vai comentar logo em sequência, nós precisamos sim dar o devido reconhecimento, melhor dizendo, para o jogador que veio antes dele, que é justamente o nosso queridíssimo Ray Mansfield. O Ray Mansfield tem uma história muito interessante, porque ele atuava como center no college, lá em Washington, mas ele acabou não sendo draftado como center. Inclusive, ele nem foi draftado para os Steelers. Ele foi draftado no segundo round de 1963 como defensive tackle. Então, queriam utilizá-lo como um jogador de defesa, tá? Inclusive, na Universidade de Washington, ele era apelidado como Mansfield the Monster, ou seja, Mansfield o monstro, pela sua capacidade física para a época, claro, né? Ele jogou, então, essa primeira temporada com os Eagles em 63 e logo depois ele foi adquirido pelos Steelers. E engana-se quem pensa que nós trocamos um jogador ou trocamos piques por ele. Na verdade, nós compramos o Mansfield do Eagles. Pagamos o equivalente a $100 na época, isso em 64. E aí eu, com a ajuda do meu amigo Google, eu fui pesquisar aqui e $100 na época equivalem a aproximadamente $840 da cotação atual. Então, basicamente, pegamos $840 atuais, entregamos para o Eagles e eles nos deram um cara que foi titular por mais de uma década. Então, assim, um baita de um negócio. Inclusive, o Mansfield, além de ter sido titular por mais de uma década, ele até hoje é o recordista dos Steelers em jogos consecutivos. Ele não é o jogador que tem mais jogos, esse jogador é o Big Ben, que inclusive superou recentemente o recorde do próprio Mike Webster, mas o Mansfield até hoje ele detém o recorde de mais jogos consecutivos pelos Steelers. Foram 182 jogos. Era um cara que era conhecido como um verdadeiro Iron Man, que nunca saía de campo. Inclusive tem uma história bem engraçada que ele conta em uma das entrevistas que ele deu, que ele, assim que o Mike Webster foi draftado, isso em 74, né, naquele draft esplendoroso, onde nós tivemos nossas quatro primeiras escolhas foram jogadores de Hall da Fama. Logo depois desse draft, ou seja, na temporada de 74, e teve um jogo que o Mansfield acabou se machucando durante o decorrer da partida e teve que sair por alguns snaps, machucou feio o tornozelo, se eu não estou enganado, e aí o Webster entrou no lugar dele na posição de center e começou a, de acordo com o Mansfield, dominar o campo. E aí ele pensou assim, poxa, se eu não voltar pro campo, se eu não voltar pro jogo, esse cara vai ganhar minha posição. Então, que se lasque o meu tornozelo, eu vou ter que voltar. Aí ele disse que voltou, mesmo com a lesão, terminou o jogo, e quando acabou o jogo, o tornozelo dele doía tanto, e tava tão inchado, que ele não conseguia nem botar um simples cobertor em cima do tornozelo, que doía muito, pra ter uma ideia do quão durão ele era. Então, tem também uma história que, e essa aí não foi o próprio Mansfield que falou, mas é uma história que eu me lembro de um desses episódios especiais sobre os Steelers, sobre as temporadas nas quais nós vencemos o Super Bowl. Eu lembro que o Andy Russell, que é um linebacker muito famoso também, que atuou na Steel Curtain, ele dando entrevista em um desses especiais, ele explicou que quando o Chuck Noll chegou em 69, que logo em um dos primeiros treinos, o Chuck Noll reuniu o time inteiro e falou assim, olha, de todo mundo que tá aqui, eu acho que eu só consigo aproveitar uns 3 jogadores. A gente sabe que o Andy Russell era um deles, então muito provavelmente o Mansfield era outro. Um dos únicos jogadores que o Chuck Noll via potencial naquele roster que, enfim, era um dos piores rosters da NFL, né? Os Steelers, como você bem citou, Ricardo, até a chegada do Chuck Noll eram basicamente um saco de pancadas. Era um time perdedor, então fica também essa ressalva dessa história do Andy Russell que eu achei também muito interessante.
E também outra coisa que as pessoas não sabem é que o Mansfield, como eu falei, ele era o titular da posição, mesmo com o Mike Webster. O Mike Webster, nas campanhas de rookie e de sophomore, que são os 2 primeiros anos, ele não chegou a ser titular dos Steelers, diante da presença justamente do Ray Mansfield. O Mansfield foi titular em ambos os Super Bowls, os de 74 e também o de 75 pelos Steelers. Então, isso demonstra que realmente ele tinha bastante qualidade, porque é um cara que conseguiu segurar um futuro Hall da Fama, um cara que, enfim, dispensa comentários, que eu não vou me alongar muito, porque a gente vai falar dele logo em sequência. Ele conseguiu segurar esse cara na reserva por 2 anos, até se aposentar. Então, fica aí essa menção ao grande Ray Mansfield, que foi o primeiro grande center da nossa história. De fato, Germano, você comentou a respeito de quando o Chuck Noll chegou, e uma das muitas entrevistas que o Chuck Noll fez na sua carreira após Steelers, de fato o Ray Mansfield era um dos jogadores mais marcantes que ele tem, e que tem lembrança principalmente de quando ele chegou em 1969, em uma terra arrasada, um time que era saco de pancadas na NFL, como você disse, mas que o Mansfield era o principal cara do vestiário. Era o cara mais comunicativo, é o cara que conseguia incentivar todo mundo, aquele cara durão, aquele cara que precisava chacoalhar as pessoas de vez em quando, e ele sempre foi muito falastrão, o Mansfield. E o Chuck não amou isso nele. O Chuck não amou esse perfil que o Mansfield tem, e provavelmente Mike Webster, que vai ser o próximo que a gente vai falar, puxou muito disso dele, que ficou uma marca, podemos dizer, na história dos Steelers. Então o Mansfield, ele contribuiu muito para esse DNA que o Steelers formou na posição de center. Na sua essência, o Steelers é um time tradicional, podemos dizer, pela batalha nas trincheiras, seja no ataque, seja na defesa, e o Mansfield foi um dos primeiros jogadores a ter isso. Imagina um duelo entre Joe Green e Mansfield nos training camps. Não vi histórias, mas provavelmente, se ele for pesquisar um pouco mais a fundo, contar com relatos da época, provavelmente deve ter muito embate entre esses dois. E tem 2 curiosidades sobre o Mansfield antes de entrar no Mike Webster. No último jogo do Mansfield como jogador do Steelers, o kicker da equipe, que era o Roy Gerela, se machucou, e quem entrou para fazer um extra point foi o Mansfield, que era kicker no college football. Ele foi kicker também, na verdade. Então, quando ele jogava no colegial, não na faculdade, é claro, quando ele jogava no high school, ele entrou e converteu o extra point em um jogo contra o então Baltimore Colts. E outra curiosidade dele, que comentou sobre o estilo muito falastrão dele, o Ray Mansfield, com esse estilo falastrão, com esse estilo todo paloso, como a gente diz aqui em Pernambuco, dizia aqui em Recife. Ele era muito paloso, ele tinha bom discurso, convencia todo mundo. Ele até hoje é conhecido como um grande vendedor de seguros na área de Pittsburgh. E ele gostava tanto de fazer isso, de vender coisa, que enquanto ele era jogador do Steelers, ele fazia esse trabalho na off-season, vendia seguros. E até hoje ele é conhecido como um dos vendedores de seguros mais famosos da cidade de Pittsburgh. Então fica aí a curiosidade a respeito do Ray Mansfield, que particularmente, as curiosidades um pouco mais peculiares não conhecia. Acho que é sempre bom poder compartilhar aqui com todos vocês. E a gente falou muito dele, falamos muito do Mike Webster. Mike Webster, que sem dúvidas é um dos 5 maiores jogadores da história dos Steelers. Como o Germano falou, em volume de jogos, o Big Ben o passou recentemente. O Mike Webster foi 7 vezes All-Pros. Isso é um número estrondoso. Por quê? Só tem 2 centers para serem selecionados All-Pros das 2 conferências. O primeiro e o segundo time. E o Webster foi selecionado 7 vezes. Isso é algo assim, para a história da NFL, algo muito, muito, muito diferencial. O Mike Webster, ele conseguiu a proeza de ser seleção da década, em 2 décadas diferentes,
Na década de 70 e na década de 80, ele foi dos melhores times da década e tem uma história de vida de forma geral, como jogador, como pessoa, extremamente marcante. Então, Germano, se quiser falar um pouco mais a respeito do Mike Webster, é hora de você se emocionar agora. Justamente, Ricardo, a história do Webster, ela é um pouco triste, ainda mais no seu final, né? Quanto à carreira dele, eu não tenho nem muito mais o que falar. Você já basicamente explicou a importância dele. É um cara que foi escolhido, eu digo que foi escolhido como o melhor center da história da NFL, porque ele foi o center titular no time de todos os tempos da NFL no ano 2000, que foi escolhido no ano 2000. Então, diante disso, eu acho que podemos dizer que ele teoricamente foi escolhido como o melhor center da história. Recentemente, quem acompanha a NFL sabe que houve uma programação especial escolhendo os 100 maiores jogadores da história, que esses jogadores foram agrupados em grupos pela posição, né? E o Mike Webster foi um dos centers escolhidos, não tinha como ser diferente. Um cara que, como você falou, foi eleito para seleção / escalação de 2 décadas diferentes. Então, assim, poxa, o cara transcendeu a década. Ele não foi só bom em uma década, ele foi muito bom em 2. Uma coisa que é extremamente difícil de ocorrer. Extremamente difícil. Então, quanto ao período dele em campo, realmente não há muito mais o que se falar. Inclusive, eu vou apenas deixar uma anedota sobre o estilo de jogo dele. Quando ele deu uma entrevista, ele estava comentando sobre o estilo de jogo e tudo mais, e ele falou basicamente o seguinte, que ele não era o cara mais atlético do mundo, que ele não corria muito bem e que ele não se destacava pela agilidade, e que então por isso ele sempre precisava estar em melhor forma física do que o adversário. Era um cara que na off-season, ou seja, fora dos gramados, ele se dedicava muito à questão física dele. Os próprios companheiros de time diziam isso, que era um cara que estava sempre se cuidando, sempre se exercitando, sempre melhorando. Não vou mentir não, existem teorias de que ele usava anabolizantes, coisa que na época não era incomum, mas não vou nem entrar nesse mérito. Ele era um cara que realmente se cuidava. Enfim, se utilizando dessas substâncias ilícitas ou não vamos entrar nesse mérito, mas é um cara que se cuidava. Então, ele é um cara que, assim, ele era tido como um exemplo de profissional, um cara que você sabia que podia depender dele em todo momento. Mas, quanto a esse lado triste que eu adiantei, é pelo seguinte, ele é um cara cujo apelido era justamente o Iron Mike, né, aquele cara que nunca se machucava, que nunca saía de campo. Ele, por causa disso, talvez até por uma questão de orgulho, ele acabou não falando muito das lesões que ele tinha, escondendo algumas coisas, e isso custou muito caro para ele no final da vida. É um cara que sofreu muito com as concussões, provavelmente ele devia sofrer as concussões e não falava nada, e justamente foram essas concussões, essas lapadas que ele levava na cabeça que levaram à morte dele. Foi uma morte muito sentida pela cidade de Pittsburgh, uma morte que é muito conhecida no mundo da NFL, já que ele era um cara que nos últimos anos de vida ele realmente sofreu muito. Ele basicamente ficou viciado em drogas para tentar diminuir as dores que ele sentia, muito provavelmente. É um cara que cometeu suicídio por causa disso. A morte dele fez as pessoas olharem com olhos diferentes para essas questões de concussão, tá? Estudos foram feitos no cérebro dele para entender o que tinha ocorrido, e esses estudos é que comprovaram que existia esse problema das concussões. Existe um filme muito famoso também do Will Smith, que o nome é Concussion, em inglês, claro, onde trata justamente dessa história, trata da história do médico que descobriu essa situação, que fez a análise, que fez a biópsia desse cérebro do Mike Webster. Então, assim, é uma história muito triste no fora de campo, um cara que no final da vida sofreu muito, no lado pessoal, no lado de saúde mesmo, e que graças a ele, graças a essa história, infelizmente, a NFL passou a cuidar mais, ou vem tentando cuidar mais dos jogadores nesse aspecto, né, nas questões de colisões na cabeça. Então fica aí a nossa reverência ao grande jogador que o Mike Webster foi, um cara que realmente, como eu falei mais cedo, transcendeu, era um cara, em campo, realmente não há o que falar dele, melhor center da história, que se fizermos uma enquete, enfim, se perguntarem para os jogadores da época, acho que isso aí vai ser unânime, que ele realmente era um baita de um jogador. Então fica aí a nossa reverência a esse cara que significou tanto para
o time e para a cidade de Pittsburgh. Muito bem falado, Germano. O Mike Webster foi 4 vezes campeão do Super Bowl 9, Super Bowl 10, Super Bowl 13 e o Super Bowl 14. 7 vezes ao Pro. Germano citou ele ser o melhor center da história da NFL. Provavelmente, sim, a gente olha o currículo. Ele tá na seleção dos 85 anos de história da NFL. Ele tá na seleção dos 100 anos da NFL. 7 vezes ao Pro, como a gente comentou. 2 vezes seleção da década da NFL, na década de 70 e na década de 80. Mas, de fato, infelizmente, esse passado pós essa carreira tão bem sucedida do Mike Webster é algo que não pode ser ignorado, algo que é muito bem documentado nesse filme do Dr. Bennett Omalu, o filme The Concussion. Foi a partir daí, né, que surgiu mais estudos a respeito de uma dessa sigla que a gente vê constantemente em debates a respeito de segurança na NFL, do CTR, né, que é aquela encefalopatia traumática crônica. Mike Webster basicamente foi quem deu o pontapé, podemos dizer, para a NFL poder ter um pouco mais de atenção com relação a isso. Há processos da família do jogador para cima da NFL, falando a respeito, né, sobre esses impactos que o jogador teve. Então, se hoje a NFL, de certa forma, seja através de regras, seja através de sua associação de jogadores, seja a sua maneira, tem o legado, poderia ser melhor, mas é o legado do Mike Webster. E aí até hoje seu filho, o filho do Mike Webster, ele trabalha se dedicado a estudar justamente mais a respeito dessa doença em Pittsburgh. Pittsburgh, que é um polo de saúde bastante famoso, bastante importante na cidade, nos Estados Unidos. E o filho dele até hoje estuda mais a respeito dessa doença. Ele é administrador e estudioso de um estudo de pesquisa contra doenças no cérebro de Pittsburgh. Então ele tem apoio a jogadores, e a gente não fala só jogadores da NFL, sabe que chega na NFL é só uma pequena parte, né? Muita gente, desde pequena, na verdade, passa constantemente por esses contatos de cabeça a cabeça e tudo mais. Isso era um assunto que na época do Mike Webster não se tinha muita atenção. Hoje é uma discussão constante pela NFL. É inevitável a gente falar a respeito dessa parte novamente do Mike Webster, que como jogador, novamente, dispensa comentários, novamente, um dos 5 melhores jogadores da história dos Steelers, o maior que a NFL já viu. Dentro de campo fez história. Poucas vezes, Germano, eu diria, na NFL, é muito difícil a gente ver isso. A gente vê você sair um jogador da posição e entrar outro que quase mantém ou supera o nível. A gente vê o Green Bay Packers na mudança do quarterback, quando o Brett Favre saiu, o Aaron Rodgers assumiu. O 49ers, quando o Joe Montana saiu, o Steve Young chegou. São momentos, são troca de posições, troca de legados muito famosos na NFL. Mas pouca gente fala desse legado, dessa posição de center que houve no Steelers, que foi quando o Mike Webster saiu e chegou o Demore Dawson, que é mais um grande center na história do Steelers. Se a gente falou que o Mike Webster foi 7 vezes ao Pro, o Demore Dawson foi 6 vezes ao Pro. First Team, novamente, para refletir a respeito de posição de center, ao contrário de guarda, que são 4, tackle, que são 4, porque tem left guard, left tackle, right tackle, center são somente 2, o primeiro e o segundo time. E o Demore Dawson foi 6 vezes ao Pro. Sem dúvidas, também um dos grandes centers na história da NFL. Germano, você tem que falar a respeito dessa transição entre
Mike Webster e DeMauri Dawson e a respeito da carreira dele. É aquela coisa, pouquíssimos times têm o prazer de ter uma transição tão boa. Eu acho que é basicamente impossível você pedir algo melhor do que isso, sendo muito sincero. Você sai de um cara que atuou por 12 anos na sua equipe, que foi All-Pro 2 vezes, no caso no segundo time, mas foi All-Pro, que seria justamente o Ray Mansfield. Passa dele pro Mike Webster, que a gente já falou bastante, talvez seja o melhor center da história da NFL, que foi 7 vezes All-Pro, primeiro time. E saindo do Mike Webster, a gente pega o DeMauri Dawson na segunda rodada de 1988, que, como você falou, foi 6 vezes All-Pro, primeiro time. Então, assim, a gente tá em uma sequência incrível de 3 centers, isso vindo de 64 a agora 88, onde todos eles foram All-Pro, pelo menos mais de uma vez. Então isso aí realmente é impressionante. Quanto ao DeMauri Dawson, ele tinha um estilo de jogo um pouco diferente do que o Mike Webster. O próprio Webster disse que ele não era um cara muito atleta, era aquele cara que não tinha essa facilidade, então ele precisava ganhar sempre na técnica, em estar em uma condição melhor, uma condição física melhor do que o adversário, aquela coisa. E o DeMauri Dawson, por sua vez, já era um cara estupidamente atlético. Tem uma história bem interessante do Mary Hold, que foi running back nosso na época, na década de 80, onde ele explicou o seguinte, que assim que ele saiu de Steelers, na temporada, antes no caso da temporada de 94, ele foi contratado pelo Chicago Bears. E quando ele chegou lá, o Bears queria informações dele sobre o nosso jogo terrestre, que era muito bom. E aí começaram a fazer perguntas para ele explicar como é que funcionava, para os Bears tentarem igualar ou tentarem copiar, melhor dizendo, esse jogo terrestre. Ele lembra que uma das primeiras perguntas que fizeram para ele foi: me diga uma coisa, me mostre qual era a jogada mais eficiente que vocês tinham aqui no jogo terrestre. Aí ele foi explicar que a jogada mais eficiente era um pull do center, que era justamente o DeMauri Dawson. E aí os técnicos do Bears pararam e ficaram assim: peraí, como assim? Você tá dizendo que o center tá fazendo um pull? Como é que pode isso? Não tem como e tal. E ele explicou que era isso, que o DeMauri Dawson era atlético o suficiente para fazer. E aí o pessoal do Bears nesse momento viu que não ia conseguir replicar o jogo terrestre, porque eles não tinham simplesmente as peças na equipe, ou seja, não tinham um center atleticamente, ou melhor, atlético o suficiente para imitar o que os Steelers faziam, tá? É um cara que é Hall da Fama, assim como o Mike Webster. Foi eleito para a equipe dos anos 90. Então, assim, os Steelers tiveram um center eleito para a equipe da década em 70, 80 e 90. Isso é verdadeiramente um absurdo. 3 décadas seguidas com jogadores primariamente dos Steelers sendo escolhidos como os melhores daquela posição na década. É realmente um absurdo. Então, assim, é basicamente isso. É mais um grande center na nossa história. DeMauri Dawson marcou época, tá? E, em sequência, quando ele finalmente se aposentou, no ano de 2000, veio mais um grande nome, não é, Ricardo? Exato, Germano. Sei que a gente tá muito ansioso para falar dele, mas eu quero só fazer alguns complementos, chamar a atenção para algumas curiosidades a respeito do DeMauri Dawson. Antes de a gente entrar no terceiro nome o quarto nome, na verdade, do que vamos comentar hoje, eu queria ainda falar um pouco mais a respeito do DeMauri Dawson. DeMauri Dawson a gente já falou a respeito do seu currículo, basicamente. 6 vezes All-Pro, fez parte da seleção da década de 90, da NFL. Então, pra gente não perder a linha do tempo, quando a gente começou com o Mansfield, passou pelo Mike Webster e chegou o DeMauri Dawson. Quando o Mike Webster chegou, ele aprendeu com o Mansfield e jogaram juntos. Quando o DeMauri Dawson chegou, o Mike Webster ainda era jogador do Steelers, jogaram juntos. O DeMauri Dawson foi selecionado como guard, então eles chegaram a fazer dupla assim, center e guard. E aí, quando o Webster se aposentou, o DeMauri Dawson veio para posição de center. E o resto é história, como você já falou aqui. Mas o DeMauri Dawson tem esse estilo, como o Germano falou, bem atlético. O armário, ele é muito grande, muito forte. Corria como um running back mesmo, podemos dizer. Ele era bem truncado. E ele tinha uma fama, tecnicamente, de
finalizar muitos jogadores. Ele sempre fazia aquele bloqueio extra para jogar o defensor no chão. Mas, em contraste a isso, ele era um cara extremamente gente boa fora de campo, extremamente carismático, brincava quando derrubava os defensores. Pessoal, na época, as defesas, eventuais estilos físicos talvez um pouco diferentes do que temos hoje. Jogadores poderiam vir a ser talvez um pouco mais leves ou não. Vou poder me afirmar 100% a respeito disso. Mas o Demore Dawson brincava com os jogadores quando empurrava ele. E os jogadores já ficavam bravos com o Demore Dawson quando fazia isso. Ele ficou conhecido na NFL. O apelido do Demore Dawson pela liga era Ned Flanders, dos Simpsons. O personagem dos Simpsons, de ser o cara da vizinhança, o cara gente boa, o cara que, por mais que ele chegava empurrando todo mundo no final da jogada, chegava assim, ele era um cara extremamente carismático quando ele fazia isso. E conquistava os jogadores dos Steelers, é claro, os adversários. Pela liga ele ganhou esse apelido de Ned Flanders, o vizinho do Homer Simpson. Então só a curiosidade, a gente descobre lendo a respeito dos jogadores. E outra dificuldade, outra curiosidade, do Demore Dawson é que ele teve seu primeiro jogo como titular na carreira em uma derrota pro Cleveland Browns por 51-0, até hoje a pior derrota da história dos Steelers. Porém, a última partida dele como jogador dos Steelers foi uma vitória em cima do Cleveland Browns por 43-0, 10 anos depois. Então, ou seja, só fica mesmo o registro das curiosidades a respeito do Demore Dawson, que teve o final da sua carreira. Ele, além de ter lesões, foi muito quando a NFL implantou um pouco a respeito de salary cap, as regras ficaram um pouco mais justas a respeito de salary cap. E aí o Steelers, como a gente comenta normalmente aqui, é um time que não tem muito coração e dispensa mesmo o seu jogador, toma decisões de negócio muito difícil. E com o Demore Dawson não foi diferente. E na época o Demore Dawson ele optou por se aposentar quando foi dispensado pelo Steelers. Ele não se imaginava jogando em nenhum outro time que não fosse o Pittsburgh Steelers. O Demore Dawson hoje já é um Hall da Fama, professor no interior do Kentucky. Então é um cara bem legal, bem gente boa mesmo. O cara tem muito do Steelers dentro dele. E aí, dando continuidade à nossa linha do tempo de grandes centros na história dos Steelers, quando o Demore Dawson decidiu se aposentar, lá vai o Steelers e contrata o Jeff Hartings do Detroit Lions. Curiosamente, mais um jogador que foi movido de guarda para a posição de center. O Jeff Hartings, ele jogou 5 anos no Pittsburgh Steelers e nesses 5 anos ele foi 2 vezes eleito ao Pro Bowl. Foi ao Pro, também teve 2 Pro Bowls. Porém, 2 vezes ao Pro, 2001 e 2004. Ele foi uma escolha do Detroit Lions em 1996 e veio pro Steelers. E, se não me engano, Germano, fazendo uma conexão com o que a gente tem hoje, quem selecionou o Hartings no Detroit Lions foi o Kevin Colbert. Kevin Colbert era diretor de scout do Lions na época. E aí, quando veio pro Steelers em 2000 como diretor de operações de futebol, trouxe junto com ele o Jeff Hartings, que, novamente, por 5 temporadas, em 2 foi All-Pro. Então, não percam as contas. O número de All-Pros que a gente teve na posição de center, começando com o Mike Weber, passando por Demore Dawson, chegando no Jeff Hartings. A gente começou contando essa história com o Ray Mansfield, que também foi All-Pro. E também foi All-Pro. Muito bem lembrado pelo Germano. Então a gente começou uma história na década de 60, a gente está nos anos 2000 e todos foram ao pros até agora. E o Hartings foi campeão do Super Bowl, aquela OL, o Hartings, o Alafeneca, o Marvin Smith, deu muita alegria, fez história naquele Steelers campeão do Super Bowl 40. E o que você tem a falar mais a respeito do Jeff Hartings? Eu ia apenas comentar que deu muita alegria, para logo depois a nossa linha ofensiva dá muita tristeza, né?
Porque realmente, digamos que depois disso nós tivemos vários anos onde a nossa linha ofensiva foi o ponto fraco da equipe. Mas enfim, não tenho muito mais a acrescentar, Ricardo, quanto ao Hartings, um cara que veio de Detroit. Uma das raras aquisições da off-season dos Steelers, né, já que nós não somos uma equipe que é conhecida por contratar muitos jogadores. Quando nós fazemos uma contratação, ela geralmente é bem precisa. Não estou dizendo que o jogador vai vir ser titular ou vai vir ser o craque, não, mas a gente raramente sai contratando por contratar. Nós utilizamos enfim, a pós-temporada para pescar jogadores que a gente precisa, ou que a gente acha que vão nos servir de algum modo. A gente geralmente não gasta muito com esse tipo de jogador. Então foi uma das contratações assim que deram certo. A gente sabe que no histórico recente, por exemplo, a gente teve algumas contratações que são bastante questionáveis. O Lardarius Green, nós tivemos o queridíssimo... Rapaz, qual era o nome daquele wide receiver que não pegava nada? Tu lembra, Ricardo? Esqueci agora. Dante Moncrief. Então, assim, a gente não costuma contratar muitos jogadores. E o Jeff Hartings foi uma dessas exceções que a gente trouxe que deu muito certo. O Kevin Colbert, com certeza, já sabia, né? Já estava de olho. O cara que foi guard lá em Detroit, só atuou como guard, nunca atuou como center. Chegou aqui, a gente fez a mudança. O próprio Hartings, em uma entrevista, ele fala que quando ele chegou em Pittsburgh, que ofereceram para ele a vaga de center, falaram que viam ele como center, ele ficou muito apreensivo, porque ele sabia da história. Ele sabia que tinha o Dermot Dawson, que tinha acabado de se aposentar. Ele sabia que antes havia existido o Mike Webster, o Ray Mansfield, enfim, ele sabia da história e ficou muito apreensivo, mas aceitou, e o resto foi história, né? Um cara que ganhou o Super Bowl, que foi ao Pro 2 vezes, em um curto espaço de tempo. Então é mais um nome aí da nossa incrível sequência que, como você falou, começou na década de 60 e chegou agora aos anos 2000. Sim, e entrando agora um pouco mais nas curiosidades a respeito sobre esses jogadores, o nosso queridíssimo Jeff Hartings, ele, depois que se aposentou, fez trabalho missionário na Nicarágua, junto com até um ex-companheiro do Detroit Lions. E assim como muitos jogadores que se aposentam no Steelers, ele optou por morar na cidade de Pittsburgh e tem a incrível marca de 8 filhos. O Jeff Hartings tem. Ele hoje é técnico de colegial, chegou a passar estágios pela NFL, inclusive no Steelers, mas desde 2007 ele é técnico de futebol em um colegial. Então fica aí o registro também da carreira do Jeff Hartings, que apesar de ter sido um tempo menor que os nomes citados anteriormente, tem sua participação na nossa história, novamente, 2 vezes ao Pro e um título de Super Bowl. E aí, Germano comentou, a gente passou um tempo no hiato. Uma OL um pouco esfacelada, Big Ben sofreu por uma parte na carreira. Durante um período de tempo, foi o quarterback mais sacado da NFL e com uma vantagem, diria, com a diferença bem absurda. A gente pode também levar um pouco dessa história pro si. E por que eu digo pro si? Tava lendo uma história do Gary Dulac, que o Steelers, quando o Jeff Hartings se aposentou, o time gostava muito do Nick Mangold. Muito do Nick Mangold. E quem não conhece o Nick Mangold foi um dos grandes centers da última década na NFL. O Steelers era o atual campeão, né? Super Bowl 40, então tinha a 32ª escolha do draft. O New York Jets tinha a escolha 29. E aí o Steelers estava contando com o Nick Mangold caindo para 32, porém o Jets pulou na frente e aí pegou o jogador. O Nick Mangold, sem dúvida alguma, no Steelers teria mesmo sucesso, até mais do que teve no Jets.
Nick Mangold foi 2 vezes ao Pro lá no Jets. 2 vezes não, 3 vezes ao Pro. Então era um cara que, sem dúvida, estaria caminhando para ser um dos grandes nomes aqui na nossa posição. E aí, como isso não aconteceu, a gente passou por alguns perrengues. Foi o Justin Hartwig que cometeu um safety do Super Bowl 43. Eu nunca esqueço desse lance. O Germano lembrou do Shemerhan, grande Shemerhan, esse nome que eu não lembrava, mas ele teve sua passagem no Pittsburgh Steelers lá em 2007, mas o Steelers precisava recuperar um pouco dessa essência. Veio dessa sequência gigantesca de jogadores históricos na posição e investiu alto no draft lá em 2010 com a primeira escolha, primeira rodada, na verdade, né? Escolha número 18. Ele que se aposentou agora, o nosso queridíssimo camisa 53, Maurkice Pouncey, que recuperou novamente esse espírito da linha ofensiva dos Steelers, a posição de center. O Maurkice Pouncey foi 5 vezes eleito ao All-Pro, sim. 9 vezes Pro Bowl. Todas as temporadas que o Pouncey jogou e foi saudável, ele foi Pro Bowl, basicamente. Dessas 9, 5 ele foi ao Pro. Ele tá no time da seleção da década de 2010 da NFL. Então, o Steelers teve o center da década de 70, 80, 90 e 2010, da década de 2010. É um cara, sem dúvidas, histórico. Por que não futuro Hall da Fama na NFL? Pouncey briga por isso. Uma carreira marcante pela liderança que ele apresentava, pela maturidade que ele apresentou desde quando chegou na liga. E eu gosto muito de falar isso, que fique bastante claro. E a NFL a gente sabe que não faz isso, mas deveria. O melhor jogador rookie da temporada de 2010 foi o Pouncey. E foi uma pena que o Pouncey tenha se machucado na final de conferência contra o Jets e não tenha jogado o Super Bowl. É uma pena que isso não tenha acontecido na carreira do Pouncey. Talvez o destino do jogo fosse diferente, mas é uma suposição que a gente cria aqui. E então, só para, antes de dar espaço para você, o calor ofensivo lá de 2010 foi o Sam Bradford por puro default. Eu não tinha que dar, não iam dar pro Pouncey, não vão dar pro jogador de OL, então foram lá e deram pro Sam Bradford, que foi a primeira escolha geral do draft daquele ano. E aí o Maurkice Pouncey tá um pouco mais fresco na memória de vocês. Germano, o que é que você tem a falar sobre o Pouncey? O Pouncey, durante muitos e muitos anos, foi o coração do nosso ataque, né? Aquele cara que era o parceiro do Big Ben, o cara que defendia os companheiros com garras e dentes, vide episódio fatídico do Mason Rudolph, né? Lá no jogo contra o Browns. Um cara que dava o tom do nosso ataque, basicamente. Como você falou, basicamente todas as temporadas que ele não se machucou, ele foi pelo menos pro Pro Bowl. Um cara, assim, que marcou realmente época. Não tem nem muito mais o que falar do Pouncey, porque dentro de campo ele realmente foi um baita jogador, merecidamente eleito para a equipe da década dos anos 2010 em diante, né? De 2010 a 2020. Então, fica aí. Muitos dos ouvintes acompanharam o ápice do Pouncey, né? Um cara que é muito respeitado na liga, um cara extremamente atlético. Enfim, não tem nem muito mais o que falar, Ricardo. Sendo muito sincero, quanto a um Pouncey, eu deixo aí as boas memórias que os nossos ouvintes têm, que nós dois temos, porque realmente, assim, não precisa. Os outros jogadores, por serem um pouco mais antigos, a gente, claro, comenta mais para tentar dar um contexto maior, mas do Pouncey eu acho que não precisa. Os números dele estão aí, falam por si só. O desempenho que ele teve em campo, que nós, graças a Deus, conseguimos presenciar, também fala por si só. Então, enfim, só vou então encerrar a minha fala sobre o Pouncey com uma pequena coisa, na verdade, uma pequena anedota. O Pouncey, ele teve a infelicidade, né, de não jogar o Super Bowl contra o Packers, porque ele se machucou no jogo anterior, na final da conferência, e acabou ficando de fora.
tentou jogar, até o último minuto ele tentou, mas não deu, e quem acabou sendo o starter foi o queridíssimo Doug Legursky. O alemão. Maravilhoso Doug Legursky. Então é realmente uma pena que o Pouncey não tenha ganho um anel de Super Bowl com a gente, não tenha tido a felicidade de jogar no Super Bowl. É algo que eu acho que, infelizmente, nós ficamos devendo a ele. Ele merecia sim isso, mas, enfim, carreira brilhante. E mais um aí pra nossa história, né? De novo, desde a década de 60, nós tivemos o melhor nós tivemos o center escolhido pro time da década em 70, 80, 90 e na década de 2010. Então, vamos dizer então que em 6 décadas nós tivemos um center escolhido nessa equipe por 4 vezes, sendo 3 jogadores diferentes. Então, assim, isso aí mostra o quanto realmente a nossa linhagem de center é importante e tem pedigree, digamos assim. Muito. E aí, só alguns detalhes sobre o Pouncey. Quando ele chegou em 2010, a linha ofensiva dos Steelers tinha nomes como Jonathan Scott como left tackle, Chris Kemoeato como guard e o Flozell Adams, derrota o Flozell Adams como right tackle. E o Pouncey deu uma liga, e era uma época que os Steelers hoje não tem mais muito isso, mas era uma época que nem todo rookie que chegava era plug and play. Ralava um pouco, não que não rale hoje, mas hoje é mais fácil a gente ver um rookie tendo um impacto quase que de imediato. E o Pouncey teve não só um impacto chegando na liga com 21 anos, como ele subiu o nível de uma OL que apresentava muita dificuldade. Quando o Pouncey chegou, o Big Ben, ele estava suspenso nos 4 primeiros jogos da temporada. E aí a gente teve Dennis Dixon, Charlie Batch como titular nesses 4 primeiros jogos, sem Big Ben. E os Steelers venceu 3 desses jogos. Teve aquela corrida do Rasha Mendenhall contra a Atlanta Falcons na prorrogação para vencer o jogo. O Rasha Mendenhall, atrás dessa OL liderada pelo Pouncey, correu mais de 1.000 jardas na temporada, correu 1.273 jardas. Esses 4 primeiros jogos eles venceu 3. Então, só não venceu do Ravens, só não foi 4-0, porque o Ravens venceu no finalzinho daquela partida com um touchdown do TJ Huzziomam. Mas muita gente já dava os Steelers como fora da temporada e o Pouncey. Ricardo, só me confirma uma coisa. Essa foi a partida do grandiosíssimo Yogi Bear? Não foi a partida que o Yogi Bear correu e se machucou. Fez touchdown e se machucou. Não foi. Inclusive, aquela partida merece um episódio à parte. Esse episódio à parte que foi sensacional. Foi a derrota mais divertida que eu já vi do Steelers, foi aquela. A derrota mais divertida que eu vi do Steelers. Foi a primeira vez na minha vida que eu flodei os grupos de WhatsApp com a figura do Zé Colmeia. É um episódio que vale a pena. E aí... mas não foi. Foi um jogo. Esse jogo foi prime time, o jogo do Ravens foi de tarde. Sofreu a virada no final, poderia ser 4-0. E muito nível subiu o ponto do Pouncey. E aí o Pouncey começou essa geração de OL dos Steelers, que já tinha o Foster. E aí chegou o Gilbert, chegou o De Castro, e depois fechou com o Villanueva, essa OL que possivelmente uma das 2 melhores da história dos Steelers. Uma outra curiosidade sobre o Pouncey, já citei outras vezes aqui, mas para quem gosta de acompanhar isso, meu sonho é um dia a Netflix gravar, ou a ESPN gravar, um 30 for 30, a Netflix gravar um The Last Dance desse time de Florida Gators que tinha nomes como Marquise Pouncey, o irmão dele, Mike Pouncey, o Tim Tebow, o Urban Meyer, hoje técnico do Jaguars, como head coach, o Aaron Hernandez também. É um time cheio de nomes que estão marcados na história do college football. Tim Tebow, quarterback, assim, tem nem o que falar da história do Tim Tebow no college football. É um time cheio de opostos quase. Então, Pouncey faz parte desse time e espero um dia ver um documentário, um 30 for 30 de Netflix, seja ESPN, um Last Dance a respeito desses jogadores, como é que eles estão atualmente, o que aconteceu. Se a gente for investigar mais, tenho certeza que vai encontrar, assim, muita gente marcante, tanto positivamente quanto negativamente, nesse time de Florida Gators. Here we go.
avançando, chegamos ao final desse ciclo, podemos dizer, essa janela de centers. E hoje estamos com o Kendrick Green, rookie, que vai assumir a responsa. Chegou com moral no Steelers, tanta moral que o Pouncey saiu ano passado e já deram a camisa 53 pro Kendrick Green usar. E o Kendrick Green usa 53 na sua carreira por conta do Pouncey, que é um grande ídolo do nosso rookie, que tem assim um espaço, e como o pessoal gosta de falar, americano gosta muito de falar, preencher sapatos gigantescos nessa posição de center. E aí é quase inevitável não fazer associações. No passado, Pouncey já foi selecionado como center, mas muito se questiona o Kendrick Green dele ter sido guarda e não ter tanta experiência como center no college football. A gente vê o Jeff Hartins, a gente comentou, chegando como guarda e convertido para center. A gente vê o Demore Dawson chegando como guarda e convertido para center também. E eu tô até... O próprio Mike Webster, Ricardo, ele também atuou como guarda. Exatamente, o Mike Webster também, quando ele jogou do lado do Ray Mansfield. O Mansfield era center na época e o Mike Webster jogou como guarda. Então não é algo novo no Steelers, é algo que ele já tem uma história muito bem sucedida, como a gente viu agora. Então são gigantescos sapatos que o Kendrick Green vai ter para poder preencher hoje. Germano, você quer comentar algo sobre o nosso querido Kendrick Green? Somente que ele tá lascado, porque a pressão tá grande, viu? A pressão tá grande. Assim, não dá nem pra comentar muito sobre o jogador em si, né? Além do que a gente já falou nos episódios anteriores de reação de draft e por aí vai. Mas se tem uma posição que os Steelers geralmente acertam, é a de center. Então eu tô muito curioso e ansioso também, e honestamente com boas expectativas quanto ao nosso rookie, porque eu acho que ele tem a tenacidade necessária para jogar a posição do jeito que a gente gosta. Uma coisa que todos os analistas de draft falaram, que ele é um cara que joga assim com uma vontade muito grande. É um cara que talvez não tenha aquele tamanho todo para a posição, mas ele compensa isso na vontade, na disposição, e é disso que a gente gosta, é disso que a gente sempre gostou. Então eu espero grandes coisas dele, né, melhor dizendo, e quem sabe não vem mais um center all-pro aí na nossa rica história na posição. De fato, Germano, de fato. Provavelmente vai ter a oportunidade de começar já como titular, já estava treinando, inclusive, entre os titulares. Eu sei que é muito cedo ainda, entre os OTAs, então bem expectativa alta para ver o Kendrick Green em campo. Então hoje falamos a respeito dessa história de muito sucesso na posição de center. Não perca linha do tempo. Ray Mansfield começou, Mike Webster, Demore Dawson, o Jeff Hartins, Marquise Pouncey, e hoje estamos no queridíssimo Kendrick Green, que está começando a sua história agora no Pittsburgh Steelers. Quando a gente olha a posição de center na NFL, nenhum time com toda certeza teve tanto sucesso quanto o Pittsburgh Steelers. Germano, aquele grande momento de considerações finais a respeito de hoje. Bom, primeiro destacar que estou muito feliz em ter participado desse programa. Como eu falei no início, era uma pauta que eu queria muito trazer para os ouvintes, porque eu acho que boa parte da torcida, especialmente aqui no Brasil, que a gente sabe que é uma torcida mais nova, uma torcida que vem acompanhando de 2010 para cá, que é a grande maioria das pessoas, essa torcida talvez não saiba dessa nossa história. É falado muito sobre o fato de termos apenas 3 técnicos de 69 para cá, no caso o Chuck Noll, o Bill Cowher e agora o Mike Tomlin. Também falam muito, mais recentemente, né, da questão dos nossos wide receivers, que a gente vem sempre encontrando bons jogadores no draft, por aí vai. E aí a gente pode citar o Anthony Brown, o Emmanuel Sanders, enfim, nessa história recente, nos últimos 10 anos que a gente tem tido bastante sucesso, Mike Wallace, por aí vai. Mas a posição de center acaba ficando um pouco ofuscada, as pessoas não falam muito, e realmente fico muito feliz em trazer essas informações para o pessoal, para os nossos queridos ouvintes, para que eles saibam que
temos sim, e que eles devem se orgulhar dessa história, porque realmente é de bastante orgulho. A nossa história de center eu acho que é a melhor da NFL. Eu realmente desconheço a história dos outros times, não vou mentir, não vou negar, mas eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo, alguém ter uma história tão bonita e tão vitoriosa e tão grandiosa feito a nossa nessa posição tão importante, porque afinal de contas o center, ele, enfim, é onde começam todas, é nele que começam todas as jogadas do ataque. Então a gente sabe o que um snap errado pode ocasionar, né? Então é uma posição de extrema importância que geralmente tem uma relação muito íntima, muito próxima com o quarterback. Então enfim, fica aí toda essa explicação, todos esses dados que a gente trouxe hoje, e eu espero que vocês, ouvintes, tenham gostado desse nosso episódio especial. Muito bem, Germano. Minhas considerações finais também é muito relacionado ao que você falou agora. Você destacou muito positivamente a questão da estabilidade na posição de head coach, Chuck Noll, Bill Cowher e hoje o Mike Tomlin. Na posição de center, entre o Mansfield e o fim da era do Jeff Hartins, foram 4 centers em 40 anos. Isso é surreal. E aí a gente teve esse breve ato até o Pounce chegar, e o Pounce ficou mais 10, 11 anos aqui no Steelers. Então, olhando de forma bem objetiva mesmo, e muito com base no que a gente falou hoje, do Mansfield, recuperando essa linha do tempo, até o Pouncey, são 5 centers em quase 60 anos do Steelers. Levando em consideração que foi em 1963 que o Mansfield chegou e estamos agora em 2021. 64. Levando em consideração que o Mansfield chegou em 1964, até hoje é uma história de exatamente 57 anos, quase 60 anos, com 5 centers marcantes. Isso na NFL eu duvido a gente achar. Duvido. E o único período que a gente não teve, assim, isso se limita a um período de 3 anos. É algo realmente assim impressionante. Foram 3 anos que nós não tivemos um center pelo menos uma vez All-Pro, e durante todos os outros anos a gente sempre teve um center que pelo menos foi uma vez All-Pro durante a carreira dele. Cara, realmente surreal você pensar isso de verdade. Eu acho inclusive, Ricardo, que é até mais impressionante do que a nossa sequência de técnicos, porque a nossa franquia, a gente sabe que é uma franquia muito estabelecida, muito sólida, que a gente dá muito apoio pros técnicos, mas assim, a gente tá falando de um prêmio individual, onde existe uma disputa com pelo menos outros, na grande maioria dos casos, porque existiram anos que não foi isso, mas enfim, vamos dizer que existe uma disputa com pelo menos mais outros 29 jogadores, 29, 30 jogadores, e mesmo assim os nossos centers sempre estavam ali entre os melhores. Então eu acho que é uma sequência até mais impressionante que a nossa sequência de técnicos. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio um pouco mais diferente. É sempre bom falar um pouco sobre a história do Steelers. O Germano comentou muito bem agora há pouco. É um momento quase que raro que temos disponível, digo em termos de calendário, quando não envolve jogo, draft, free agent e nada. É um período de ociosidade aí no Notícias dos Steelers, até pouca coisa está acontecendo, então é uma ótima oportunidade para a gente poder conversar um pouco mais sobre a história dos Steelers. Então, se você tiver alguma curiosidade, se quer conhecer mais a respeito de determinado aspecto histórico dos Steelers, não se mandar sugestão pra gente no Twitter, @BlackYellowBR, no Instagram, @BlackYellowBR. Todas as opções serão consideradas. Se a gente não fizer agora, pode ser que ano que vem a gente faça. Esse episódio de sexta já tá para sair há um tempo, porém, devido a calendários e notícias envolvendo isso, a gente não conseguiu encaixar, mas agora é a oportunidade. Então não deixe de mandar suas sugestões do que querem ouvir mais a respeito do time. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho e até a próxima. If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered.
Grainger offers over 1 million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.